Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Deixa eu tentar... Hoje a coisa está complicada aqui. O StreamYard dando problema, celular se jogando do pedestal, é um problema sério. Eu acho que agora vai. Eu acho que a coisa anda meio complicada por aqui nessa plataforma. Enfim, aqui estamos nós. Muito bom. De atraso, mas vamos embora. Ainda dá tempo de raciocinar um pouquinho com esse livro maravilhoso. Mas vamos fazer a nossa prece, que mais a coisa está complicada. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela infinita misericórdia com que nos envolve. Gratidão a Maria por nos acolher. Gratidão a Vinícius por ter nos enviado esta história. Gratidão a todos os benfeitores espirituais que nos ajudam, nos acolhem, nos orientam. Que todos nós possamos estar em paz, graças a Deus. Pedindo desculpas pelo atraso. Pergunta número 1, como você está se sentindo? Um dia aqui sem marketing, ok. Então, nós estamos vendo, enfiou os pés pelas mãos, inclusive os pés espirituais, né? O câncer dela está avançado. Que tal? Mas, mesmo encarnados, continuou se fazendo. E eles foram parar lá na cidade das sombras. Encontraram um amigo, alguém, um espírito deformado, começaram a analisar o caso desse espírito e tal. Daqui a pouco ele já estava caminhando. Temos um alerta para a gente prestar atenção
naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, e eles foram buscar ajudar esse companheiro. Teve de dispersão fluídica e depois pela magnetização de suas energias pessoais. Aí, Vinícius, começamos a partir daqui hoje. Assim procedemos. No mesmo instante, nos vimos cercados por bons amigos que por ali passavam e perceberam a nossa amorosa intenção. O Senhor, que no momento atendíamos, parou o seu caminhar e nos pareceu acordar em meio a denso nevoeiro. Um pranto manso olhou ao redor, como indagando a si mesmo o que fazia com aquelas paragens. Falou, então, em voz alta. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz para nos mostrar o caminho e livrar de nossos pecados. E eu, que faço aqui só na lamentação, preciso de levar o Senhor. Que bom, né? Acordou. Ergueu a cabeça, tomou o pesado carrinho em suas mãos e voltou a caminhar, dessa vez entoando melodia religiosa que antes o envolvia. Comovidos, ficamos a observá-lo se afastando. Será que ele conseguirá manter esse padrão vibratório? Perguntou Maurício. Oremos para que o consiga. Apesar de todo o sofrimento terreno, ele já conhece a vida de Cristo da maneira como pode entender. Comentei pela religião. Olha o alerta. Todas são necessárias ao nosso planeta, pois a diversidade de evolução espiritual ainda requer também diferença de tratamento religioso. Isso é muito legal. A gente vê determinadas... Minha voz está picotando, por quê? Acho que eu não consegui sair da outra sala. Você tem como fechar a outra produção. Está picotando a minha voz, mas o que eu posso fazer? Gente. Beleza. Eu ainda não saí, acho que eu deixei a outra sala aberta, por isso que está pipocando, produção. Você tem... Bom, vamos continuar esperando que o som melhore. Essa história é tão bonita, tão cheia de ensinamentos. E aí, produção, melhorou o som? Saio de novo e entro. Ok. Então, vou sair dessa daqui. Vamos ver se agora o som melhorou? Espero que sim. Vamos ver de novo. Vou repetir o trecho, porque, como a produção, me avisou que estava ruim, vamos lá. Eles começaram a socorrer um espírito que estava todo tortinho, deformado. Vários espíritos chegaram, deram um passe no Senhor e tal, e ele começou a sair da fixação mental. Beleza. Obrigada, produção. A plataforma hoje está bem complicada. Ele conseguiu sair da situação em que estava,
se lembrou da religião dele, né? E recomeçou a caminhar. E aí, comovidos, ficamos a observá-lo se afastando. Será que ele conseguirá manter esse padrão vibratório? Perguntou Maurício. Oremos para que o consiga. Apesar de todo o sofrimento terreno, ele já conhece a vida de Cristo da maneira como pode entender. Comentei, Vinícius, né? Aí veio o alerta. Por isso não devemos criticar essa ou aquela religião. Todas são necessárias ao nosso planeta, pois a diversidade de evolução espiritual ainda requer também diferença de tratamento religioso. É que a gente vê determinados companheiros dentro de outras religiões fazendo tanta besteira que a gente acaba, como se fala popularmente, pegando o ranço da outra religião. Fala em nome de Cristo, mas o negócio fica complicado. E aí a gente acaba pegando o ranço. Não é a religião. É como que é o religioso, alguns religiosos, é pontual, que fazem isso. Mas como o Vinícius falou, as pessoas que frequentam essa religião é o que podem entender. Não adianta falar a esses irmãos de um modo que não consigam entender. Vemos que algumas comunidades ainda estão presas às leis mosaicas, tão necessárias à contenção de nossas atitudes enganosas ou viciosas, até que consigamos fazer escolhas conscientes. Olha que coisa interessante. Comentou Inec. Muito interessante. Até a nossa legislação é baseada no decálogo. Não, não, não. Né? Mas vamos andando porque temos à nossa frente árduo trabalho que nos cobrará equilíbrio, amor e perdão às ofensas. Falei com a intenção de lembrar a todos os nossos propósitos. Aproximamo-nos de uma caverna e identificamos a entrada estreita que nos levaria ao interior da construção espiritual que iríamos visitar. Dá licença, mas é pessoal, eu detesto caverna. Conforme íamos caminhando pela singular construção, mais densa se tornava a energia que a tudo envolvia. Percebemos que no final de um dos estreitos corredores havia uma luz forte, semelhante às chamas de fogo, que iluminava todo o ambiente com uma aparência fantasmagórica. Adentramos grande sala e descobrimos ser um auditório onde acontecia reunião de grupos de trabalho filiados à Cidade das Sombras. Procuramos manter padrão vibratório superior, controlando nossas emoções e sensações diante do quadro que se descortinava à nossa frente e permanecemos invisíveis aos irmãos presentes. Entidade de grande porte e semblante malévolo guardava a entrada do recinto. Quando passamos por ele, percebemos que sentiu algum mal-estar. Vigilante e desconfiado, passou a procurar algo diferente da normalidade. Sem conseguir identificar a razão de seu desconforto, deu como certo que nada estava fora do habitual. Caminhamos em direção ao centro do recinto. À nossa passagem, observamos pequenos grupos de irmãos extremamente belicosos e discutiam entre si na tentativa de dominar seus interlocutores. Constatamos que ali não havia união de propósitos, mas a lealdade era apenas ilusão daqueles que ainda se aliavam a criaturas ignorantes com o único objetivo de angariar vantagens para a conclusão de suas vaidades e orgulho. Precisamos nos controlar emocionalmente, pois a densa energia que a tudo envolvia emanava fortíssimo odor, que impregnava o campo magnético, descontrolando os menos avisados. Nesse instante, estranho e bizarro cortejo adentrou o recinto. O ribombar de tambores ensurdeceu a todos. A algazarra era tamanha que nos deixava perturbados e servia também como veículo hipnótico, deixando os presentes com sentimentos contraditórios e, ao mesmo tempo, excitantes. Olha só, olha as técnicas usadas.
A plateia gritava, ensandecida, o nome de uma figura central que vinha carregado nos ombros de irmão em total deformação física. Este se assemelhava à figura denominada Troll, personagem do folclore escandinavo, semelhante a um ogro. Vai vendo. No centro do salão havia estranha mobília. Curiosos, aproximamo-nos e, estupefatos, percebemos que as formas humanoides que víamos umas sobre as outras eram realmente irmãos escravizados, em triste estado de deformação, que tinham sido empilhados como tijolos, que no todo adquiriram a forma de um trono. Meu Deus! Através de hipnose, a criatura vai para lá, está com culpa no cartório espiritual, né? Através da hipnose, conseguem, os técnicos de lá, conseguem fazer com que o perispírito controle a mente da pessoa através do espírito, através da hipnose, e assim, através da hipnose, mandam as ordens mentais que ele acata, começa a pensar como os hipnotizadores querem e acaba deformando o perispírito. Meu Deus do céu! Diante de tão triste quadro, emudecemos e passamos a orar fervorosamente para que mantivéssemos nosso próprio equilíbrio, a fim de que terminássemos objetivamente nossa tarefa. A criatura, que deduzimos ser o atual chefe da Cidade das Sombras, porque o chefe anterior eles haviam conseguido envolver, né? Constantino. Outro, no lugar, não tem lealdade aqui, né? A criatura que deduzimos ser o atual chefe da Cidade das Sombras foi depositada do estranho trono, foi depositada no estranho trono, e vaidoso passou a erguer os braços em sinal de vitória, movimento que era repetido pela Assembleia desequilibrada. A algazarra e a gritaria se intensificaram e o volume aumentou com a excitação geral. As palavras de ordem passaram a ser proferidas com selvageria. Morte aos serviçais do Cordeiro! Morte aos serviçais do Cordeiro! Cordeiro é Jesus. Por longos e tristes minutos, a turba enraivecida por suas próprias dores gritava em uníssono. Alertei os companheiros de jornada para que observassem o efeito que essa doentia união produzia no ambiente. Trabalhadores infernais no sentido, né, do desequilíbrio, já que nós sabemos que o inferno não existe. Mas, né, ele usou essa palavra para descrever o ambiente. Trabalhadores infernais vinham ligeiros e recolhiam a densa camada energética que se concentrava próximo ao teto da grande sala, acondicionando-a em frascos cilíndricos plasmados também em energia semelhante. Quanto mais a turba se inflamava pelos torpes sentimentos, mais energia liberava no ambiente. E nós, que energia a gente anda liberando enquanto encarnados? Ao final da demonstração desvairada, observamos estranho veículo que era conduzido manualmente ser retirado do recinto carregando grande quantidade desses estranhos recipientes e percebemos ainda o cuidado que esses irmãos demonstravam em seu transporte. Vinícius, percebo estranha similaridade com o procedimento adotado por abnegados amigos no recolhimento e armazenamento de vários tipos de energia, inclusive o ectoplasma. Será que utilizam as mesmas técnicas? Perguntou Aurélio. Sabemos que a qualidade do trabalho é diretamente proporcional ao uso que fazemos de nossas forças. Mas recolhe ectoplasma dos desencarnados? Sim. Vai só pensar em libertação, quando no final do livro a benfeitora precisa se comunicar com o espírito que ela quer socorrer, e o mentor
de André Luiz cede energia e é formada uma garganta ectoplásmica. Então, sim, isso existe. Na sessão mediúnica também os médiuns doam ectoplasma para que determinados quadros sejam criados, para que o espírito veja. Olha, isso existe sim. A resposta do Vinícius: sabemos que a qualidade do trabalho é diretamente proporcional ao uso que fazemos de nossas forças. Técnicas são apenas métodos de aplicação, portanto, podemos utilizar as mesmas práticas tanto para o bem como para o mal. Podemos observar que há muitos espíritos encarnados nesta reunião, observou Ineg. Lei das afinidades. Irmãos encarnados libertos pelo sono físico encaminham-se para os ambientes que os atraem, doando assim energia animalizada, que futuramente será utilizada para finalidades afins. Não podemos deixar de observar a responsabilidade de cada um de nós com o direcionamento que damos a nossos esforços. Concluí pensativamente. A cada um segundo as suas obras, tornou Maurício. Observemos em silêncio, pois se aproxima a hora em que deveremos enfrentar a fúria desse irmão. Alertei, consciente do trabalho a ser realizado. O atual senhor da Cidade das Trevas ordenou silêncio e passou a fazer um discurso inflamado. Finalmente a justiça é feita. Tomo acertadamente o lugar que sempre foi meu por direito. Usurpado em meus propósitos pela traição de servos infiéis, volto hoje a ocupar meu trono. Tenho a meus pés e servindo de assento ao Rei Eterno desta cidade. Rei Eterno? Tá. Os infiéis, os traidores, que serão punidos devidamente. Procederemos às execuções necessárias. Vejam o que acontecerá se novamente traírem a seu senhor. Tragam a fileira das rameiras imprudentes que serviram a outro rei. Convoco as energias das trevas absolutas para que se reúnam na transformação que hoje ordeno. Um grupo de espíritos vestidos como sacerdotes se aproximou e rodeou o senhor da Cidade das Sombras. Ajoelhados a seus pés, cada um com um recipiente nas mãos, semelhante aos recolhidos há pouco, pacientemente esperaram a entrada de mulheres acorrentadas, miseravelmente vestidas e com terríveis deformações no centro genésico. O senhor da Cidade das Sombras passou a emitir estranho som, no que foi acompanhado por seus sacerdotes, que procederam à abertura dos recipientes, ao mesmo tempo que mentalizavam formas animalescas que moldavam a energia liberta, e cada uma delas era direcionada a uma mulher. Entristecidos, percebemos que essas mentalizações energéticas, ao entrarem em contato com o campo fluídico dessas irmãs, passavam a servir como moldes a uma nova e triste aparência. As infelizes gritavam e gemiam, incapazes de resistir ao comando mental do qual se achavam escravizadas. Em poucos minutos, a turba, antes ensandecida, calou-se em pavor pelo espetáculo hediondo. A plateia, em pânico, fez menção de fugir ao triste cenário de dor, porém um novo e terrível senhor os ameaçava com a mesma punição. Estáticos e amedrontados, irmãos em abençoado momento de remorso e dor, enxergavam as equipes de trabalhadores socorristas que lhes oferecia socorro. Aqueles que conseguiam entender essa bendita oportunidade eram levados a planos de vida melhor. Então, a gente vê que eles não estão abandonados, né? Nunca está abandonado. O Senhor terrível continuou em seu triste reinado, ordenando a entrada de outro grupo acorrentado. Agora eram homens em lamentável estado de tortura,
que, introduzidos no ambiente, foram acorrentados às paredes do recinto, e novamente os sacerdotes abriram novos recipientes, e a energia plasmada por suas mentes doentias adquiria a aparência de massa de concreto, que servia para aderir seus perispíritos às pedras nuas, formando horrível moldura a rostos que espelhavam terror e intensa dor. O Senhor das Sombras, em estado de doentia euforia, emitia sons semelhantes a urros animalescos que mais e mais apavoravam a plateia. Foi nesse triste momento que nos fizemos visíveis. Ele nos olhou perplexo, como se questionasse a si mesmo como teríamos conseguido burlar a vigilância de seus asseclas. Que a paz de nosso pai esteja com nosso irmão, respondeu Ineque, abaixando a fronte em sinal de humildade. Como se atrevem a invadir meu recinto? Eu não os autorizo a estar aqui nesse momento em que tomo o lugar que é meu por direito. Pedimos perdão, irmão, por essa invasão à sua casa, mas também pedimos um momento de misericórdia para que nos ouça. Rogou novamente Ineque. Misericórdia? O que é misericórdia, se não palavra vã aprendida com o cordeiro covarde que se deixou crucificar? Não tenho misericórdia, sou o verdadeiro exemplo dessa humanidade indisciplinada. Sou seguidor de Moisés e seguirei a sua lei até o fim. Olha isso. Moisés, amantíssimo irmão, que trouxe para a humanidade as primeiras noções do certo e do errado, em um momento em que leis e regras eram necessárias, tempo em que a dor, mais uma vez como amiga inseparável da evolução, nos mostrou o que não devemos fazer ao nosso próximo. O irmão equivoca-se na maneira de aplicar essa lei. Moisés foi um educador de espíritos ainda selvagens. E do que chamaria essa turba sem noção de fidelidade? Indagou irado, apontando a multidão que, silenciosa, prestava atenção no colóquio. De irmãos atormentados por suas próprias dores e que, equivocados como seu próprio comandante, veem na tortura e na dor da vingança a solução para aquilo que não conseguem controlar. Há um caminho, um novo e abençoado caminho para todos nós, por meio do perdão, do esquecimento às ofensas, do entendimento das leis divinas, e para isso basta elevar a Deus um pensamento de arrependimento por seus atos equivocados, para que o socorro se faça presente ao seu lado. Continuou Ineque. Equivocado. Vocês é que estão equivocados, acreditando que as palavras do Cordeiro aqui têm algum valor. Por que estão aqui? Deve ser amando do traidor Constantino. Mais uma vez ele quer o meu lugar, concluiu o desavisado irmão. E para a plateia, a expectativa reforçou as ameaças. Lembrem-se do que lhes acontecerá se me traírem novamente. O inferno os engolirá, e ninguém, nem o próprio Cristo, poderá retirá-los das garras de Satanás. Terminou com voz grave, que ressoou pelo recinto, fazendo vibrar as paredes. Amedrontados, vários irmãos se arremessaram ao chão, em sinal de submissão. Ineque, apiedado, continuou. Viemos trazer ao irmão o conhecimento de uma belíssima oportunidade, a do arrependimento, a do perdão e da paz consciencial. O verdadeiro e único caminho do poder, por meio do conhecimento de que ser feliz é fazer o bem a si mesmo e a seu próximo. O que farei de tal oferta? O que quero é o que conheço. Sei bem de onde vocês vêm e por que estão aqui. Não cederei 1 milímetro em meus propósitos. O infeliz Constantino está fora do caminho. Não pensem que achei ruim o que fizeram a ele. Não consegui aprisioná-lo como seria justo, mas vi-me livre dele. Agora tomarei a meretriz sob minha custódia. Ela pagará o mal que fez a mim, o seu dono. Escrava traidora, será punida como eu quero. Os outros serviram ao propósito de mantê-la desequilibrada. Agora é minha vez de agir. Permaneci no anonimato porque me era interessante. Sabemos de seu envolvimento com Virgínia. Mas será que compensa tanta dor, meu irmão? Perguntou Ineque. Não me denomine de seu irmão.
Não reconheço o Pai a quem você se submete. Não me submeta a seu Deus ausente. Se ele fosse tão bom como dizem, não permitiria tanta traição entre seus filhos ingratos. Deus nos dá as oportunidades necessárias ao aprendizado. Ele nos presenteou com livre-arbítrio. E somente nós mesmos somos responsáveis pelos nossos desatinos. Não é à toa que esse programa se chama Romances que Iluminam. A própria história vai trazendo tanta coisa, tanto ensinamento, né? Continuando aqui com Inec. Mas também, como pai bondoso que é, não nos julga nem condena pelos erros cometidos, e sim nos permite uma outra oportunidade de acerto. O amigo parece entender da lei de ação e reação. Somente parece acreditar ter o direito de julgar, condenar e punir outros irmãos. Já pensou que também se coloca no lugar exato a ser julgado, condenado e punido por outros? O que sentirá no momento em que for julgado e condenado por um semelhante? Perguntou Lineck. Não me importo com o futuro, quero apenas usufruir desse momento de glória e poder e aproveitar para finalizar minha vingança. Estou perto de conseguir, falta pouco. Trarei Virgínia a meu reino e ela servirá de encosto a meu trono. Veja, o lugar dela está preparado, é só encaixá-la entre os outros traidores infames. Respondeu com sarcasmo, apontando um vão no encosto do triste trono. Senhor, misericórdia. Depois disso, quando conseguir perpetuar sua vingança, terá ainda objetivos que o alimentarão? Ou sentirá doentio vazio que roubará sua alma? Indagou Inec. Já disse que não me importo com o futuro, vivo hoje em função da minha revolta e ela me alimenta. Com certeza também me fortalece para que não perca a minha identidade, respondeu sem nos encarar. Se o irmão tem tanta certeza disso, por que não olha em nossos olhos? Inquiriu meu amigo Inec. Não lhes devo satisfação e agora o seu tempo terminou. Mandarei meus servos os encarcerarem nas mais profundas furnas, ameaçou em alto brado. Nesse momento, irmãos trabalhadores das terríveis furnas nos rodearam e a abençoada corrente energética nos protegeu da ação invasiva desses irmãos infelizes. Irmão, não nos ameace, pois nosso Pai amado e as equipes abençoadas de Jesus nos protegem do mal. Nosso único objetivo é trazer a todos os presentes a abençoada oportunidade de um novo caminho. Já estamos indo embora e reforçamos o pedido humilde ao irmão. Repense seus projetos de vida. O momento da limitação está próximo e deverá, de uma maneira ou de outra, mudar o rumo de sua ação. Avisamos para que possa ainda desfrutar do livre-arbítrio. E dirigindo-se à plateia silenciosa, Inec disse amorosamente: àqueles que quiserem de coração nos acompanhar, basta que elevem o pensamento a Deus, pedindo humildemente por uma oportunidade. Basta isso, e nada lhes será cobrado. Não temam, pois não há lugar mais seguro que junto ao nosso Pai. Arrependam-se de seus atos falhos e estendam a mão com segurança àqueles que lhes oferecem socorro. Luz brilhante invadiu mansamente o recinto e grande grupo de trabalhadores se fez visível. Maria Inês se aproximou de nosso triste irmão entoando doce canção de amor. Apalermado, o Senhor das Sombras pareceu perdido nesse som angelical, para no momento seguinte sair disparado em direção à saída das furnas, emitindo terrível som. Então, ele e Maria Inês se conhecem. Dá tempo, mais 10 minutinhos. Vamos para o capítulo 24, Os Amigos de Jorge. Somos remetidos à questão 855 do Livro dos Espíritos. Qual o fito da providência ao fazermos correr perigos que não devem ter consequências?
Quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e de te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco por que passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. O mau espírito retornando, isso mesmo. Digo mal, subentendendo o mal que ainda nele existe. Mau espírito, retornando penas, que escaparás da mesma maneira a outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencadeiem de novo. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que, na maioria das vezes, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletir sobre vós mesmos e vos emendardes. O Livro dos Espíritos, livro 3º, As Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 4, Fatalidade. Saímos da cidade das sombras. Sentia-me estranho, parecia emergir de denso nevoeiro. O dia amanhecia e aproveitei os primeiros raios de sol para uma prece. Curioso, comentei com meus companheiros sobre as sensações que me acompanharam durante todo o caminho de volta. Agora me sinto melhor, porém, até poucos instantes atrás, sentia como se parte de mim estivesse ausente. Esta sensação perdurou até o momento em que fiz uma prece e pareceu-me sair de uma atmosfera pesada. Olha o efeito da prece. A energia característica dessas tristes paragens é densa e parece nos debilitar quando ficamos expostos a ela por um tempo mais longo. Hoje, por nosso próprio esforço e perseverança, conseguimos trabalhar na seara do Senhor. Hoje, por nosso próprio esforço e perseverança, conseguimos trabalhar na seara do Senhor em condições de oferecer esclarecimentos e socorro a irmãos mais ignorantes que nós mesmos. Porém, ainda não atingimos a perfeição. Somos imperfeitos e sujeitos ao desgaste normal quando um trabalho nos exige maior aplicação. Precisamos recarregar nossas energias por meio de preces e descanso em um plano melhor, explicou Inek. Bom, meus amigos, obrigado pela oportunidade de trabalho, mas preciso encontrar-me com meu grupo de trabalho. Júnior foi convidado por Jorge para seu aniversário. Acreditamos que ele precisará de ajuda, pois alguns companheiros de Jorge pretendem assediar nosso amigo e tememos que algo de ruim possa acontecer, esclareceu Maurício. Lembrando que o Júnior é o terceiro filho do Samuel. O pessoal na escola já está oferecendo drogas a ele, e ele não está aceitando. Até deu uma doutrinada, entre aspas, no companheiro que ofereceu a droga a ele, e foi chamado para o aniversário desse companheiro. Maurício, se precisar de auxílio, basta nos chamar, estaremos a seu lado, responde solícito. Agradeço a boa vontade, não recuso de maneira nenhuma a ajuda oferecida. Acredito que precisaremos de toda a boa vontade, disse Maurício. Você prevê que algo mais grave possa acontecer? Indagou Aurélio, preocupado. Presenciamos um diálogo entre 3 membros desse grupo que andam irritados com as conversas que Júnior anda tendo com Jorge. Parece que estão surtindo efeito, pois Jorge tem se recusado a traficar, embora continue sendo um usuário de drogas. Eles pretendem oferecer drogas a Júnior. Se ele recusar, vão ameaçá-lo. Se resistir, já possui uma seringa preparada com cocaína suficiente para provocar uma overdose. Mas Júnior conhece esse grupo e mesmo assim vai se arriscar? Perguntou Aurélio. Boa pergunta, né?
A gente também se perguntaria, quem vai pagar? A festa vai ser na casa de Jorge. Apesar de os pais serem alcoólatras, não são más pessoas, apenas não conseguem resistir ao vício e acabam provocando situações embaraçosas para os filhos, que se veem expostos a vexames. Júnior tem por objetivo observar os pais de Jorge, pois se afeiçoou ao rapaz. Penalizado pelo sofrimento do amigo, pretende ver se pode, de alguma maneira, interferir no assunto, explicou Maurício. Eita, Júnior! Quando presenciamos uma conversa entre Júnior e Jorge, este último informou ao amigo que os pais, quando alcoolizados, se tornavam violentos, chegando até à agressão física. Isso seria verdadeiro? Podemos evitar esse confronto? Perguntei preocupado. Os pais de Jorge não são violentos. Apenas se tornam inconvenientes quando alcoolizados e acabam envergonhando os filhos. Acredito que Jorge acaba falando essas inverdades com a intenção de se vingar pelo comportamento dos pais. Quanto a evitar o conforto, não podemos interferir no livre-arbítrio, mas podemos intuir Júnior a se precaver de correr riscos desnecessários, falou Inek. Olha só, quando ele fala aqui, eles não podem tolher o livre-arbítrio de ninguém. Não dá para fazer isso. Por quê? Se nem Deus tolhe, não são os espíritos do bem que vão tolher o livre-arbítrio. Livre-arbítrio está ligado à nossa vontade, uma das potências da alma. E a vontade impulsiona as outras duas, pensamento e amor. Então está tudo interligado. Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, senão como é que a gente vai aprender? Então os amigos espirituais do bem intuem, como aqui o Inek falou, vamos intuir, mas não pode, enfim, tirar o Júnior à força, né? Não é por aí. Podemos acompanhá-lo a esse evento? Perguntei a nosso companheiro de lutas. Ficaremos muito felizes em reforçar nossa equipe com a presença dos amigos. Ele retrucou amavelmente. Combinamos de nos encontrar na casa de Jorge pouco antes do horário marcado para o início das festividades. Antes passaríamos da casa de Samuel para visitar a família. Virgínia estava trancada no quarto. Andava de um lado a outro do aposento, olhava aflita para a mesa vazia do computador e a raiva crescia em sua mente. Até que enfim tiraram o computador da Virgínia. Caramba! Que ódio! Esse infeliz do Samuel agora quer me privar também do único prazer que tenho. Nossa, vou infernizar a vida dele até que devolva meu computador. Pensando assim, saiu do quarto e foi à procura de Samuel. Na cozinha encontrou Sara e Sofia, que preparavam o almoço de domingo. Quer alguma coisa, mãe? Você está com fome? Sofia perguntou gentilmente. Não quero comer nada. Onde está seu pai? Disse Virgínia, mostrando-se irritada. Sara e Sofia se entreolharam inseguras. Para que você quer meu pai? Perguntou Sara. Só me faltava isso. Ter de dar satisfações a vocês. Poupem-me, suas imbecis. Respondeu agressivamente, fazendo com que Sara e Sofia se abraçassem de maneira instintiva em postura de defesa. Virgínia, observando as duas filhas, deu uma gargalhada alta e cínica. Olhou-as e lhes disse, vocês são patéticas. Saiu da cozinha e foi para o escritório, onde encontrou Samuel usando o computador. O que você está fazendo no meu computador? Perguntou agressivamente. Samuel levantou os olhos da tela e percebeu que Virgínia se encontrava extremamente alterada. Com serenidade, respondeu, estou fazendo uma planilha com os gastos da casa para que possamos controlar melhor nossas despesas. Quero o meu computador de novo no quarto. Ele é meu. Você me deu de presente de aniversário, ameaçou ela, avançando em sua direção. Virgínia, vou lembrá-la de que somente está vivendo em sua casa, em liberdade, porque nós assumimos a responsabilidade de acompanhá-la e não permitir que faça mais nenhuma loucura.
Se ameaçar a segurança de qualquer um de nós, você será internado novamente. Então pense muito bem antes de fazer qualquer bobagem. Respondeu Samuel, levantando-se e enfrentando Virgínia de frente. Virgínia recuou e tomou falsa atitude de mansidão que não convenceu Samuel. Apenas quero algo para fazer. Pensei em navegar um pouco pela internet, só isso. Virgínia, o computador não voltará para seu quarto. Você não sabe como usá-lo adequadamente e sofreu tristes consequências pelo mau uso que fez. Até hoje não sabemos exatamente o que aconteceu, porque você não quis falar no assunto. Fui vítima de assalto, só isso, respondeu Virgínia com olhos baixos. Olhe para mim, Virgínia, e diga isso de novo. Se você não quer me deixar usar o computador, então vá para o inferno, respondeu-lhe a esposa zangada e saiu batendo na porta do escritório. Virgínia entrou no quarto de Sara e aflita procurou pela bolsa da filha. Pegou a carteira, retirou todo o dinheiro e saiu enraivecida. Foi até o quarto, trocou o sapato, esperou pacientemente e novamente fugiu pela janela. Lá vai ela de novo. Sara foi chamar sua mãe para almoçar e, estranhando o silêncio, saiu para o quintal e constatou que ela havia fugido. Rapidamente chamou Samuel e colocou-o a par do acontecido. Sem saberem para onde Virgínia tinha ido, o que lhes estava fazendo era esperar por sua volta. Sara, desconfiada, foi verificar sua bolsa e descobriu que Virgínia pegara todo o dinheiro que havia em sua carteira. Pai, a mamãe pegou todo o dinheiro que tinha na bolsa, havia R$ 100. E a chave do seu quarto, ela pegou? Perguntou, dirigindo. Ela pegou? Perguntou, dirigindo ao quarto de Sara. Sara verificou e constatou que a chave havia sumido. Preocupados, correram para a rua e viram, alarmados, que o carro também havia desaparecido. Em desespero, Samuel ligou para um amigo delegado e se aconselhou sobre a melhor maneira de proceder. Este o aconselhou a dar queixa, pois o estado mental de Virgínia poderia levá-la a cometer desatinos que poderiam trazer consequências para Sara, visto que a documentação do carro estava em seu nome. Além do mais, havia muito Virgínia não dirigia. Apesar do conselho, resolveram esperar, pois sabiam que qualquer envolvimento de Virgínia com a lei traria como resultado sua internação. As horas foram passando e nada de Virgínia voltar para casa. Preocupados, resolveram seguir o conselho do amigo de Samuel e ir à delegacia dar queixa do seu desaparecimento. E nós paramos por aqui hoje. Sábado que vem vai ser a festinha lá do Jorge com o Júnior lá. Ô, senhor. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus, acima de tudo, por todas as chances de recomeço e pelo aprendizado do livre-arbítrio, como nós estamos aprendendo a usá-lo corretamente. Gratidão ao Mestre por nos ensinar como agir, o que fazer com a nossa imortalidade, com as nossas escolhas. Obrigada por ter nos chamado de volta à sua companhia, Mestre. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira, por nos acolher a todos, encarnados e desencarnados. Gratidão aos benfeitores espirituais que fazem tantos esforços para que a gente possa trilhar o caminho do bem, passar pela porta estreita e conquistar a própria paz, felicidade e construir o reino de Deus dentro de nós. Sejamos nós encarnados ou desencarnados. E que todos nós possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sábado que vem com a continuação dessa história. Oi, Márcia Monteiro, você estava por aí? Viu a bagunça que foi, menina? A plataforma está terrível. Obrigada por estar aqui junto. Então, acabou meu tempo. Até sábado que vem com a continuação dessa história. Estamos quase no final do livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.